O embaixador de Israel nos Estados Unidos elogiou a reunião com autoridades libanesas, mas não se comprometeu com um cessar-fogo no Líbano. Os dois lados concordaram em manter as negociações depois de uma rara conversa direta hoje em Washington, a primeira em décadas. A nossa correspondente em Nova York, Priscila Asbeck, tem as informações ao vivo. Priscila, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos que nos acompanham. Márcio, seria um momento raro, até um marco histórico, essas conversas entre Israel e Líbano, que não aconteciam de forma direta desde 1993, não fossem essas conversas ofuscadas pelos objetivos tão diferentes entre as partes. Segundo o comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que foi divulgado agora à tarde, as partes concordaram em iniciar conversas de paz diretas em uma data e um local que vão ser anunciados posteriormente. Também, segundo o governo americano, o Líbano pediu um cessar-fogo, defendeu a plena implementação do acordo para o fim das hostilidades no Líbano, que foi firmado entre Israel e o Líbano no fim de 2024, mas que tanto Israel quanto o Hezbollah têm desrespeitado e têm realizado ataques. Por isso, o Líbano pede a plena implementação desse acordo. O Líbano também defendeu a integridade territorial e a soberania do seu estado, enquanto Israel disse que quer trabalhar com o Líbano para desarmar os grupos terroristas, mas não aceitou fazer um cessar-fogo nesse momento. E segundo o embaixador israelense nos Estados Unidos, ele disse que a reunião foi maravilhosa, mas que Israel não vai se comprometer com o cessar-fogo nesse momento, porque não vai interromper a ofensiva contra o Hezbollah no momento em que o Hezbollah está mais enfraquecido que nunca. Lembrando que o Hezbollah é um grupo armado que atua no Líbano e é apoiado pelo Irã. O embaixador israelense também disse que os israelenses não acordam de manhã querendo disparar mísseis através das fronteiras e que os mísseis estão sendo disparados contra os civis israelenses e é por isso que eles não vão permitir que o Hezbollah continue lançando esses mísseis. E uma frase importante também do embaixador israelense, ele disse que o governo libanês e Israel estão do mesmo lado da equação quando se trata do Hezbollah, e ele falou da possibilidade do Líbano e de Israel restabelecerem relações diplomáticas. Também a embaixadora do Líbano disse que a reunião foi construtiva, disse que pediu um cessar-fogo e o retorno dos libaneses que foram deslocados para suas casas e também medidas para aliviar a crise humanitária do país. Lembrando que já 2.000 pessoas morreram nesses ataques recentes que começaram desde o conflito entre Irã e Estados Unidos, e também 1.200.000 libaneses foram deslocados. E esse avanço de um acordo de cessar-fogo é importante no Líbano também para os Estados Unidos, e por isso que os Estados Unidos fizeram essa intermediação, porque sem um acordo de cessar-fogo também envolvendo o Líbano, o Irã acusa Israel e também os Estados Unidos de violar o acordo de cessar-fogo que foi firmado na semana passada. Então isso torna a trégua mais frágil e pode tornar mais instável a tentativa de se chegar a um acordo para esse conflito que já dura mais de 6 semanas, Márcio. Priscila Asbeck vai trazer também informações sobre a outra frente dessa guerra. O presidente americano Donald Trump afirmou hoje que as negociações com o Irã podem ser retomadas ainda esta semana. Nas palavras de Trump, algo pode acontecer no Paquistão em 2 dias. É sempre uma surpresa acompanhar Donald Trump e suas falas, né, Priscila? Exatamente, Márcio. Donald Trump já tinha falado no final de semana que as negociações continuariam e ele deu uma entrevista a um jornalista do New York Post que está em Islamabad, a capital do Paquistão, e ele falou que ele deveria continuar em Islamabad porque algo pode acontecer nos próximos dias, e ele falou que os Estados Unidos estão mais inclinados a ir ao Paquistão. Ele falou que Genebra, por exemplo, que seria um dos locais cogitados para uma nova rodada de conversas, não seria interessante porque é um país que não tem nada a ver com essa situação. Portanto, Donald Trump, o mais importante dessa fala, dizendo que algo pode acontecer nos próximos 2 dias. Mas os principais pontos de divergência continuam, e eles são os pontos que já foram apontados ao longo do final de semana, que são a questão do enriquecimento de urânio dentro do Irã e também o bloqueio do Estreito de Hormuz. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse que se as linhas vermelhas em relação às ambições nucleares do Irã
forem atendidos, então as partes podem chegar a um acordo muito bom para ambos os países. E segundo informações de bastidores apuradas pela CNN, Márcio, o que impede agora um consenso em relação a essa questão do enriquecimento de urânio, que é um ponto central para que as partes cheguem a um acordo, é que eles teriam concordado com a suspensão do programa de enriquecimento de urânio do Irã, mas não teriam concordado sobre a duração dessa suspensão. Então esse seria um ponto central, além da questão do bloqueio do Estreito de Hormuz. Mas claro que ambos os lados continuam conversando para tentar chegar a uma nova rodada de negociações diretas. Eu volto com você. Muito obrigado. Priscila Yazbek falou com a gente direto de Nova York.